Você conhece essa cena? Já se perguntou a real história sobre ela? Então agora imagine o calor abrasador do delta do Okavango em Botsuana, onde a água, um dos recursos mais preciosos da vida selvagem, começa a faltar. No meio desse cenário árido e implacável, surgem Henoka e Lekan, dois leões irmãos de tamanhos impressionantes, conhecidos pela ferocidade e pelo espírito de liderança. Com seus músculos tensos e olhar atento, eles comandam o bando Xacangar, um grupo tão destemido quanto eles. Não há trégua para esses leões, que precisam não apenas enfrentar rivais à altura, mas também lutar contra a fome e a sede que a seca trouxe para seu território. Enquanto o sol castiga o delta e o verde some aos poucos, Henoka e Lekan percebem que a luta pela sobrevivência exigirá uma adaptação jamais vista. Para eles, o desafio se transforma em uma nova estratégia de caça. E quando todas as presas desaparecem, eles sabem que o único alvo disponível são os elefantes, criaturas gigantes que agora se tornaram a chave para sua sobrevivência. Diante de tantos desafios, os irmãos entendem que apenas os mais fortes e os mais ousados prosperarão. A ordem é clara: se adapte ao novo ambiente ou pereça bem diante dele. Esse é o Ordinário, e hoje você vai conhecer a incrível história de Henoka, um dos leões mais altos já catalogados, e seu irmão Lekan, um outro monstro felino. Ambos os leões foram citados no documentário The Power of the Lion, da National Geographic. Então já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder a série de vídeos que irão detalhar tudo sobre a história dos leões Henoka e Lekan e seu bando Xacangar. Clique no like e vamos nessa! 2014, Delta do Okavango, Botsuana, África. O Delta do Okavango é uma verdadeira joia no coração da África. Sua vasta extensão, composta por rios, ilhas e planícies alagadas, é moldada por um ciclo anual que alterna entre períodos de cheia e de seca, oferecendo uma dinâmica única para a vida selvagem que se concentra ali. Durante a temporada de cheia, quando as águas provenientes das chuvas nas terras altas de Angola descem, o delta se transforma em um verdadeiro oásis. Cobre uma imensidão de terra, enchendo lagos e canais que se espalham por todos os lados, criando um ambiente rico e vibrante. Porém, quando chega a estação seca, tudo muda. A água começa a recuar e o paraíso transforma-se em um cenário árido com gramíneas douradas. Para os predadores como os leões, essa é uma época de crise. Em 2014, Botsuana enfrentou uma seca particularmente severa, que foi um desafio para todo o ecossistema. O Delta do Okavango, apesar de ser uma das regiões mais ricas da África em biodiversidade, não foi poupado. Os animais precisavam se adaptar ou enfrentar a extinção. As presas migravam para outras áreas em busca de água, e as fontes alimentares se tornavam escassas. Foi nessa mesma época que, a cerca de 159 quilômetros dali, na isolada região selvagem de Savushi-Mart, um leão chamado Sekekama se destacou como um verdadeiro líder. Sekekama era uma lenda viva, um leão de proporções impressionantes, conhecido por sua grandeza física e também por sua habilidade em proteger seu bando durante a seca. E enquanto Sekekama emergia de um lado do território de Botsuana, dois leões tão grandes quanto se destacavam no delta de Okavango. Henoka e Lekan estavam em busca de um bando que pudessem conquistar. Embora ainda estivessem amadurecendo como líderes, esses irmãos já demonstravam a força e ambição que fariam deles figuras formidáveis. Sabiam que para sobreviver no ambiente implacável do delta precisariam não apenas de um bando, mas de um grupo forte e unido, pronto para enfrentar qualquer dificuldade ao seu lado. Foi então que eles avistaram um grupo de 6 leoas. Essas leoas, regidas por 2 machos, eram exatamente o que Henoka e Lekan precisavam para estabelecer seu próprio reino. A presença das fêmeas significava uma chance real de formar uma coalizão forte,
um bando que pudesse caçar em equipe e garantir recursos. A conquista do bando Shakanka foi um verdadeiro espetáculo de poder, já que Henoka e Lekan eram leões de proporções assustadoras. Com uma combinação de força bruta e tática, os irmãos rapidamente assumiram o controle, abatendo os antigos reis e estabelecendo-se como os novos soberanos do bando Shakanka. Henoka se destacava como dominante entre os dois. Sua estatura era algo raramente visto naquela região. Com um porte maior do que a maioria dos leões já observados, ele impunha respeito e ordem com um simples rugido. As leoas caçavam com habilidade, garantindo alimento suficiente para todos, e com a segurança proporcionada por Henoka e Lekan, os primeiros filhotes começaram a nascer. Durante esse período de estabilidade, a imponência de Henoka e Lekan chamou a atenção dos pesquisadores que monitoravam o delta de Okavango. Um dia, com a ajuda de sedativos e precisão, os conservacionistas conseguiram capturar os dois machos para medições detalhadas. Os resultados foram surpreendentes. Henoka, o líder, pesava impressionantes 250 quilos e tinha uma altura de ombro de 1,27 m, números muito acima da média dos leões comuns. Normalmente, leões africanos medem 1,10 m de cernelha. 1,20 m já é considerado uma medição rara. 1,27 m, como era o caso de Henoka, mostrava que sua altura era raríssima, o que dava ao leão uma larga vantagem entre seus rivais. Lekan, não muito atrás, pesava 220 quilos e alcançava uma altura de ombro de 1,20 m. Esses leões estavam além dos parâmetros e registrar seus dias se tornou uma prioridade para os conservacionistas do local. Os filhotes foram nascendo e agora já se somavam 15, uma vasta linhagem que carregava preciosos genes. Mas a natureza não seria sempre tão generosa. Os sinais de uma nova seca começaram a aparecer lentamente. As chuvas se tornavam menos frequentes, os rios encolhiam e as áreas de caça secavam. Henoka e Lekan estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas e do bando Shakanka. A seca chegava ao auge e o bando Shakanka ainda mantinha uma esperança: os búfalos. Conhecidos pela habilidade de caçar esses gigantes de peso e força, Henoka e Lekan haviam dominado essa caça ao longo do tempo. As leoas eram estrategistas em emboscadas e ainda melhores do que os seus reis na caça de grandes animais. Mas à medida que o calor se intensificava e os rios secavam, os búfalos, em busca de água e pastagem, começaram a deixar o delta, migrando para regiões mais úmidas. Aos poucos, o número de búfalos reduziu até o ponto de desaparecimento, deixando o bando Shakanka à beira do desespero. Agora, sem o alimento que lhes garantia a subsistência, as leoas viam os filhotes, principalmente os mais velhos, que já precisavam de carne, começarem a definhar de fome. O cenário era desesperador. A descendência promissora estava prestes a desaparecer. Henoka e Lekan, ao observar o enfraquecimento do grupo, sabiam que a opção de migrar em busca de caça não era viável. Eles pereceriam no caminho. Com os filhotes debilitados e as leoas sem forças, sair do delta e atravessar áreas hostis e desérticas em busca de manadas seria uma sentença fatal para todos. Em um ambiente onde as opções de caça haviam desaparecido, restava uma única alternativa: caçar elefantes. Diante da escassez, o impulso de sobrevivência começava a prevalecer sobre o medo natural de enfrentar animais tão gigantescos. A situação se tornou insustentável quando um dos filhotes mais velhos, já sem forças, não resistiu à fome e morreu. Se seus irmãos não comessem, eles seriam os próximos a perderem suas vidas, pois esses jovens leões não tinham reserva de gordura que os sustentasse. O impacto dessa perda foi sentido em todo o bando, mas as leoas, que haviam assistido ao sofrimento do pequeno, pareciam decididas a mudar o curso da história. Sob o olhar atento de Henoka e Lekan, elas se organizaram e tomaram a frente.
Com uma coragem sem precedentes, as leoas iniciaram uma tentativa desesperada de ataque a um jovem elefante que estava distraído longe do seu grupo. Apesar de jovem, o elefante não era fácil de ser abatido e os reis do bando Chakanká interferiram, ajudando suas rainhas a colocarem aquela presa no chão. Mas os leões estavam fracos e, devido a essa fraqueza, eles não conseguiam abater o elefante, apenas deitá-lo no solo quente da savana. Foi então que a necessidade de se alimentar gritou dentro de Henoka e o leão começou a devorar o elefante ainda vivo. Seus súditos imitaram o comportamento do rei e, depois de fortalecidos, levaram o que sobrou do grande mamífero para os filhotes famintos. O primeiro elefante abatido pelo bando Chakanká não seria o último. Munidos pela força desse alimento, esses leões declararam guerra aos elefantes ao longo daquele mês, e o que viria a seguir era um verdadeiro massacre. E se você quer saber como essa história se desenrolou, não deixe de ver a continuação desse vídeo na sexta-feira. Deixe seu like e se inscreva para não perder nada. Obrigado por assistir, te espero aqui na sexta. Fui!